Agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. A partir de agora você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem um destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Boa noite a todos. Está no ar o podcast Fala Remígio. E hoje, um grande honra e grande prazer, o nosso entrevistado é o Dr. Raimundo. E aqui vamos aproveitar esse momento para a gente discutir assuntos pertinentes e de interesse público de todos que também estão abertos a fazer perguntas. Raimundo. Boa noite, Dedé. Boa noite, os internautas, né?
vai ser boa aqui a nossa conversa. Eu só tenho a agradecer o convite, né, de você estar me chamando para a gente participar aqui. E teve reflexo, ninguém aqui de mim me chama para debater nada, né? Depois que você me chamou, foi tanto convite hoje, viu, Dedé? Foi bom. Isso é importante, porque a gente não pode deixar de convidar uma das pessoas, uma das lideranças políticas que eu considero em nosso município, Raimundo. Das pessoas pioneiras na política de nossa cidade. Então, diante disso, quando a gente anunciou a sua presença aqui no nosso podcast Fala Remígio, os amigos, as pessoas que acompanham, de antemão agradecer já mandou elaborar, pergunta ao doutor Raimundo, vamos conversar, mas pergunta ele que a gente quer tirar algumas dúvidas, entendeu, mano? Então, quando a gente começa, aí o pessoal já vem e faz, na sua visão, que em 2020 houve aquela grande polêmica, na qual o pessoal tinha certeza, dentro como é que eu posso dizer, dentro do planejamento, que você vinha como um possível candidato a prefeito no pleito eleitoral de 2020. Mesmo havendo aquela escolha, que aquilo ali foi para mim uma jogada, né, de quem seria um vice, um possível vice e tudo, né? Aí o pessoal pergunta, Raimundo, qual foi o motivo que de repente a sua candidatura, né? Essa é a pergunta certa. A sua candidatura na época, que estava bem badalada, não chegou a decolar. Tinha essa proposta mesmo, você era candidato a prefeito, era convidado para ser o candidato em 2020 no pleito eleitoral? Já é a primeira pergunta, me dá um pouquinho d'água aqui, que eu só sei falar no ouvido da água. Fica à vontade. Não, assim, eu ser pré-candidato a prefeito, não é novidade, né? Eu sempre estive ao dispor do povo da minha terra, do povo de Remígio, em ser candidato a prefeito. No final de 2019, a gente tinha uma boa relação, eu, André, Belchior e outros membros, e o prefeito André, em reiteradas vezes, dizia que não era candidato. Eu não sou, eu só sou porque Chió insiste, eu não sou candidato. E eu disse uma vez, então eu sou candidato. E eu sempre dizia, né? Eu me lembro que uma vez a gente estava na prefeitura, aí uma vez estava eu, André e Paulinho de Kiko. Aí André disse, eu não sou candidato. Aí ele olhou para Paulinho, ele não olhou para mim, ele olhou para Paulinho e disse, é a sua vez, viu, Paulinho? Aí eu fiquei com ciúme, claro, né? Não, nada contra Paulinho, que eu acho que é uma liderança jovem de Remígio, com erros e acertos, mas é uma liderança promissora que a gente tem na cidade. Mas assim, eu achava que ele poderia ter dito isso. E na realidade, ele não disse isso para Paulinho, né? Foi uma força de expressão. E depois, pessoas ligadas a nós diziam que eu entrasse em campo. Então, eu tinha uma agenda positiva, de visitas, entendeu? Então, no início de 2020, obviamente, se você colocasse o nome do prefeito e o meu nome, ele teria mais intenção de votos do que a minha pessoa. Entretanto, quando fazia simulações em que colocava o prefeito, Cláudio, Paulinho e os demais candidatos, e quando tirava o nome de André e colocava o meu, o desempenho era melhor. Então, a diferença de votos pró o candidato da situação, o desempenho, pelas pesquisas que a gente tinha em mão, o meu nome pontuava melhor do que o de André quando estava um nome ou outro, né? Mas assim, dentro daquele momento, eu sempre dizia a Belchior, não, mas apesar disso, eu acho que o candidato natural ao governo é André, porque ele deve ter um mandato, só se fosse uma situação que realmente a possibilidade dele ganhar fosse praticamente zero, mas ele é um candidato natural. Mas assim, Chió e outras lideranças dizem, não, mas vai, e eu fiz uma agenda dizendo que era pré-candidato. Não
pré-candidato para ser contra André. Era um pré-candidato dentro do grupo e aquele que tivesse melhor posicionado na reta final da campanha seria o candidato. Coisas que se dá nos partidos modernos do mundo, né? Os partidos dos Estados Unidos têm prévia, de outros países têm prévia, o cara é o presidente, mas há toda uma discussão de quem é o candidato do novo pleito. Então, assim, eu vi aquele processo como um processo democrático. Meu nome está à disposição do povo, como sempre esteve, como sempre está, entendeu? Então, dentro daquele momento eu via isso sem nenhum problema, nada contra a então gestão do... Uma questão de democracia, né? Uma questão de democracia. E que no final eu estava para aceitar o que o grupo decidiu, tanto que eu aceitei. Em nenhum momento sim. eu deixei de apoiar o nome do candidato André, em nenhum momento eu apoiei outro candidato, né? Fiz campanha, só não votei no dia da eleição porque infelizmente eu estava internado no dia da eleição, né? Uma Covid de moderada a grave, eu não votei, não pude votar, mas obviamente dentro daquela circunstância eu teria votado e teria trabalhado mais ainda para a reeleição do prefeito André. Então, assim, porque assim, às vezes a maneira como você vê o processo eleitoral ou a democracia, às vezes as pessoas não veem dessa forma, entendeu? Eu não vejo a política como raiva, como disputa pessoal, eu vejo assim, como disputa de ideias, é a maneira como eu vejo a política. Pode ser até aquela que não empolga as pessoas, que as pessoas não acham a melhor forma, mas é a forma que eu me sinto melhor de fazer política, é você no campo das ideias, né? Eu tenho um ponto de vista, você tem um ponto de vista, sem levar nada para o lado pessoal. Então, é a minha maneira de fazer política, eu sempre vou fazer dessa forma, não vou mudar, entendeu? Aí, diante disso, Raimundo, aí não houve a possibilidade, que foi questionado, de dizer assim, você é o possível vice. Isso aí eu acho que já não estava nos seus planos, né? Acredito que não estava nos seus planos de ser vice. Sim, vou contar isso. Aí já é outro capítulo, né? Então, assim, eu recuei, aí Melchior, o próprio André, outras pessoas disseram que você vai ser o vice. Acho que faltava, não sei, menos de uma semana. Aí eu disse, eu vou pedir um prazo para eu pensar, e depois eu disse, há essa possibilidade de ser vice em nome de um grupo, né? Eu não tinha nenhuma intenção de implodir esse grupo, então em nome desse grupo eu seria o candidato a vice-prefeito. Numa condição que não era confortável para mim. Por quê? Porque eu sou servidor público federal e hoje em dia as coisas são bem mais... É outra realidade que a gente vive no nosso país. Então, eu não poderia acumular as funções de servidor público e de vice-prefeito. Então, assim, eu ia ser um vice-prefeito, porém eu não tinha direito a nenhum subsídio, mas isso era um problema, né? Então, mas a gente tinha, eu queria fazer política, né? Eu queria o quê? Ver o melhor para a nossa cidade, que é o que durante toda a minha vida eu sempre procurei fazer o melhor pelos meus conterrâneos, pelos meus amigos. Então, eu estava renunciando a essa possibilidade, porque eu não poderia acumular as duas funções. Eu ia ser um vice-prefeito, como se diz, só de nome, né? Eu poderia, então, Melchior disse, vá conversar com o André, como é que vai ser os termos de você ser o vice-prefeito. Aí, houve um acordo, negócio de dividir mandato, mas era uma coisa que eu mesmo achava que aqui não cabia, era uma ideia tanto do Melchior como do Marenilson, de um governar 2 anos, mais 2 anos, mas aquilo era balela, eu sabia que aquilo não vingava e eu mesmo não era a favor não. Eu queria ser um vice para dividir o poder, junto com o prefeito, né? Um poder em prol do povo, né? Então, a gente teve algumas conversas com o André, aí um dia a gente estava lá na casa entre a casa de Nilce e a de Júnior, porque assim, ficou aquele momento que as pessoas levam muito para o lado pessoal, não tinha nada contra o pessoal, tem uma história de décadas de amizade com o André, entendeu? Nada de pessoal, não tenho nada, nem quero ter, nem vou ter nada contra a pessoa do prefeito André Alves. E teve um momento que eu disse assim, esse processo de disputa acabou e
eu vou ser seu vice e peço, se você ficou magoado alguma coisa, eu peço desculpa. Aí André olhou para mim e disse, eu desculpar você, eu não vou esquecer nunca isso que você está fazendo. Mas eu como bom cristão, eu perdoei pelo estresse, pela situação, eu relevei aquilo e disse, não, vamos seguir em frente, né? E aí eu conversei outra vez com o Chió, e disse, ó Chió, eu acho que eu não estou muito confortável. Ele disse, não, mas vai conversar com o André. Aí eu fui conversar na casa dele, estava ele e o Júnior do PT, Júnior da Patrícia e Júnior do PT. Aí eu disse assim, olha André, eu nesse negócio de dividir mandato não quero, eu quero fazer política, então eu quero fazer política na Secretaria de Educação, porque assim, saúde é uma coisa que eu já trabalho há muito tempo, então assim, eu queria, que eu acho que tudo depende da educação, né? Para você chegar a ser médico, chegar a ser policial, juiz, passar no concurso público da educação. Então, assim, e aí eu vim de uma escola pública municipal, então assim, eu queria participar da gestão da Secretaria da Educação. Eu não quero dar os empregos, dizer quem é o porteiro, quem é o vigilante, não, isso aí é você. Eu quero a questão do conteúdo, da questão da política pública da educação, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante, a questão de política pública. Eu disse assim, é isso que eu quero fazer, a política pública da minha cidade. Aí ele olhou para mim e disse, e tu vai querer mandar no meu governo? Nossa, você está repetindo as coisas que eu vi direitinho, em cima. Aí eu fiquei calado e disse, não André, não é isso não, agora eu não vou ser mais seu vice não. Aí eu saí e fui comunicar a Melchior, disse, ó Melchior, eu não sou vice de André. Só que Melchior, às vezes, não sei, ele não... Tem hora que ele escuta as pessoas, mas tem hora que ele não escuta as pessoas. Aí ele olhou para mim e disse, não, depois eu resolvo isso, depois você resolve isso. Eu vou para Pilões e volto, quando eu voltar... Aí eu já estava com a convicção que eu não queria... Isso dia antes? Acho que 2 dias antes. Eu disse que não era, só que as pessoas não acreditavam que eu não era candidato, mas eu disse a Melchior, disse a Rani Fábio, disse a Antônio Souza, eu não sou candidato a vice-prefeito de André, nessa chapa eu não sou, é uma questão minha, eu não quero, eu não sou, eu não estou sentindo confortável. Então eu disse, só que as pessoas, acho que as pessoas assim, subestimaram a minha vontade, achavam que eu estava submisso à vontade de A e de B, mas eu disse... Sempre teve sua posição, né? Um dia antes da convenção, que eu não era candidato a vice-prefeito, podia procurar outro, que eu não era. Só que as pessoas achavam que... E durante esse tempo, obviamente, que eu fui muito pressionado, né? As pessoas chegavam na minha casa, pressionavam... Foi criado um suspense. Sim, quer dizer... Foi que para a base política das pessoas, as pessoas não sabiam, né, que eu não ia ser o candidato, mas os interessados internos sabiam. A cúpula sabia. O próprio André também sabia, não? Eu acho que ele sabia, que eu disse que não era, mas assim, a pessoa de Melchior, precisamente, ele sabia que eu não era candidato a vice-prefeito. Só que as pessoas achavam que eu não ia pensar em mim, eu ia pensar na minha saúde mental, no meu conforto. E pelo que você relata, o clima assim, já ia começar de forma errada. Já não estava bem pelo que você ouviu. Havia diferenças políticas cruciais entre a minha pessoa e a de André, não nada de pessoal. Políticas. Diferenças políticas. Então não ia dar certo, né? Eu antevi algo que poderia acontecer, eu disse que não era. E as pessoas foram na minha casa, eu não sou, eu disse que não era, eu não vou voltar atrás. E assim, eu fiz assim, como eu sou católico, né? Eu, dentro da minha fé, eu disse, eu vou consultar meus santos, né? Então, no dia, eu acho que eram umas 6 horas da noite, eu cheguei lá na igreja, aí eu não tinha um texto, eu disse, Jeová, tu tem um texto aí? Aí Jeová disse, tem. Aí Jeová me prestou esse texto, e eu fui ter a certeza, né, diante do Senhor, se realmente era isso que eu queria. E aí todas as respostas que vieram, era que não era para eu ser candidato a vice-prefeito. Eu rezei
diante da imagem de Nossa Senhora do Patrocínio, de São Remígio, de Santo Antônio, que é santo da minha devoção. Eu sei que eu rezei uns 5 terços de joelho, eu andei na igreja de joelho, pedindo discernimento, né? Pedindo discernimento para reafirmar se era aquilo que o Senhor estava me dizendo, que não era para ser candidato. E todas as respostas que eu tive era que eu não era para ser candidato. Então, depois que eu fiz essa minha penitência na matriz Nossa Senhora do Patrocínio, eu fui para minha casa, tomei o meu banho, vesti a minha melhor roupa, fiquei bem arrumadinho e fiquei lá com meu irmão estava lá, minha sobrinha, depois chegaram mais 2 amigos, eu fiquei lá conversando, eu fiquei tomando um vinhozinho de boa, e vinha pessoas, vinha 2, vinha 3. E a cidade pegando E eu mais fogo. uma vez, eu dizendo que não seria, porque era algo que iria me magoar, me machucar. Obviamente que eu sou uma pessoa que muitas vezes eu sou altruísta, muitas vezes eu vejo muito outro em detrimento da minha pessoa. Mas naquele momento eu não ia trair a mim mesmo. Raimundo não ia trair Raimundo. Para fazer os gostos dos outros e contra a sua vontade. Para satisfazer a vontade dos deleites de política. Então assim. Mas depois daquele processo também vi com muita tranquilidade. Eu fui para outros eventos, eu ajudei a muitos candidatos a vereadores, né? Eu ajudei alguns a vereadores da Rede de Sustentabilidade e também até de outros partidos, outros vereadores do PDT, eu também ajudei. E fiquei tranquilo, andei, fiz visitas, fui a um evento na casa de Marenilson, lá André chegou, aí me empurraram assim, eu tirei uma foto do lado dele, tal, porque afinal, naquela circunstância, eu não era dissidente do grupo, eu que não era candidato, entendeu? Aí depois teve um processo, eu adoeci, tive que se afastar, né? Fiquei internado mais de 10 dias no hospital e vida que segue. Naquele Mas momento, deixando claro que seu nome sempre estará à disposição. Sim, né? Naquele momento eu não me cabia. E assim, eu sempre dizia em tom de brincadeira, eu não quero ser mais vice-prefeito. E para quê? O que é que vai? Eu já fui vice-prefeito eleito ao lado de Paulinho do Alumínio. Eu fui vice-prefeito de Zé Passo. A gente ganhou nas urnas, mas por malabarismo jurídico a gente não tomou posse. Então assim, eu já fui no voto. Esse degrau você já tem subido. Então, para mim, não, só se fosse em cima de um projeto realmente que me desse satisfação, no caso, naquele momento, de eu ajudar na gestão da não educação. só para você ficar com o nome e ponto. Então, não me acrescentava nada em ser vice-prefeito naquele momento, e nem hoje. Até digo assim, na pessoa diz, você vai ser ouvido, porque eu não sei porque as pessoas gostam que eu seja sempre vice. Você vai ser vice, não sei o que eu digo, olha, eu sou vice de uma pessoa, do meu pai, se ele for candidato, ele aparecer, primeiro que ele teria que ressuscitar, né? Ele teria que ressuscitar, ele teria que ser candidato e eu ser o vice dele. Aí eu seria vice do meu pai, mas de mais nenhum homem, nem de uma mulher aqui em Remígio, eu serei vice-prefeito, né? Até assim. Dentro dessas possibilidades, já alinhando uma conversa a outra, porque o tempo passa tão rápido que a gente, 2 anos já se foi, a gente está indo no terceiro, como se a gente tivesse quase as vésperas de um próximo pleito municipal. Né? A gente está vendo aí. A possibilidade, Raimundo, assim, numa próxima, num possível diálogo, de ainda você. Porque a gente sabe que todas as vezes nas conversas o pessoal fala muito que, até em entrevistas, o deputado diz que está aberto o espaço. Né? Que aqueles aliados que poderia ser Júnior, Nilson, Janduí, Gleides, Alexandre Pebinha, enfim. Só não citou seu nome. Isso aí foi a que deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha, que inclusive eu tenho perguntas aqui de pessoas dizendo, pergunta a Raimundo, se caso Raimundo não seria o candidato ideal para o deputado indicar? Eu não sei. Aí, só quem pode responder essa pergunta é Melchior, né? Obviamente que eu sou pré-candidato a prefeito, né? É algo... Meu nome está à disposição do
do povo de Remígio. Só que assim eu vou procurar me organizar de uma outra forma, né? Eu vou ter um partido político, porque aí tem gente que às vezes não saca das coisas. Não, porque você não foi de qualquer forma. Não poderia ser. É assim, porque eu era do mesmo partido, né? Eu era um partido coligado, não podia ser Raimundo e André candidatos. Não caberia. Até porque eu fazia parte de um grupo e porque era um partido que eu não tinha um controle. Quem tinha o controle da sustentabilidade era o deputado estadual Chió, né? Então, assim, meu nome está à disposição a discutir esse projeto com o povo de Remígio, com a classe política de Remígio, né? Eu não estou... E meu nome está à disposição. Eu acho que eu tenho história com relação a isso. Eu conheço o povo de Remígio, eu acho que pouca gente pode conhecer as pessoas de Remígio, o povo de Remígio, como eu conheço, né? Pela minha história, pela minha dedicação ao povo, assim, civilmente, enquanto pessoa, enquanto cidadão, não enquanto político, né? Que o político já é alguém que foi contratado pelo povo para exercer o mandato. Assim. Enquanto pessoa civil, eu sou a pessoa que tem mais serviço prestado em Remígio, não tem outra pessoa com relação à minha pessoa. Não é só na questão da saúde e outras questões, é no esporte, é na cultura, é na amizade, é na questão social. Então, eu tenho uma história de vida, vou fazer 62 anos, desde menino que eu tô inserido na sociedade de Remígio, é na igreja, é na escola, é na arte, é na cultura, é no esporte, é no lazer. Então, assim, eu tenho todas, civilmente, né, eu creio que eu seja a pessoa que tem mais dedicação ao povo de Remígio. Então, assim, e eu conheço a realidade de Remígio, eu conheço o povo de Remígio como ninguém. Então, assim, seria uma falsa modéstia. Hoje, eu sou a pessoa mais preparada para ser prefeito de Remígio a partir de 2025. Diante dessas palavras assim, Raimundo, fica uma pergunta que a gente calcula. Porque, vamos supor, numa possível conversa, que talvez não aconteça, diante até do próprio deputado, né? Mas mesmo assim há essa possibilidade, porque eu acredito assim, a gente no pleito de 2020, a gente lançou uma quarta, mas uma terceira via que na qual ela mostrou que pessoas já estavam cansadas da polarização, que fizeram uma escolha diferenciada. 1.700 pessoas queriam algo diferente. Já quando a gente olha agora para o pleito de 2024, que se aproxima, a gente não vê dessa mesma forma, no sentido que hoje, Paulinho de Kiko, o PK, hoje ele faz parte da linha da situação, da atual situação, e Janduí, que foi a quarta via, faz parte da chamada oposição, que ainda não considera, porque todos eram situação, se dividiram após a vitória por divergências de ideia, entendeu? Então, no caso, há um nome livre, um nome limpo, que tem essa possibilidade, se não existir uma conversa ou um certo interesse do lado A ou B, pode ser que tenha vida uma terceira opção para dar uma oportunidade de pessoas também fazer uma escolha. Mas aí mais o Dedé, eu vou dizer a você, eu não quero ser terceira via não, viu? Não, eu me lembro que antes de José Paz ser candidato a prefeito, eu trabalhava com ele e eu perguntava um dia, José Paz, por que você se candidata a prefeito de Remígio? Aí ele dizia brincando, eu só me candidato a prefeito se eu for candidato único. Obviamente que ele não foi, né? Quando ele foi candidato, foram 3 candidatos e foi uma eleição bastante acirrada, né? Entre ele e o também saudoso amigo Baixinho, né? Foi uma eleição, poucos votos, foi 30 e poucos votos. 34. Aí ele fazia, eu só sou candidato se eu for sozinho. Aí ele dizia, não, Zé Passa. Aí era um cara que tem uma história, empreendedor e tal. Aí ele sempre dizia isso. Aí eu estou dizendo assim, por mim eu seria candidato único, né? Se ninguém quiser ser candidato, eu não faço questão de ser candidato único. Agora sim,
obviamente que eu tenho uma história, né? Eu tenho uma história, então assim, eu tenho identidade com um grupo político. Eu não tenho a identidade política que eu tenho com o Melchior, não é a identidade política que eu tenho com o André, o que eu tenho com o Regis, Sim, com certeza, o que eu né? tenho com o Paulo de Kiko, né? Eu vou trabalhar para isso, né? Para realmente as pessoas perceberem, né? Aliás, as lideranças políticas perceberem que eu sou o melhor candidato para ganhar a eleição e para ter um projeto de transformação na cidade de Remígio, né? Então eu acho assim, aí eu tô nesse barco, né? Porque assim, eu já tenho a minha história pessoal de vida já foi toda feita. Profissionalmente eu já estou realizado, né? Todos os meus filhos estão bem encaminhados. Então assim, eu posso muito bem ter uma dedicação integral a uma gestão que mude a nossa cidade, que avance naquilo que a gente não avançou, porque assim, nossa cidade, com todos os defeitos e qualidades, e muita coisa a gente tem melhorado, né? Das últimas gestões que aconteceram. Então eu quero avançar nisso aí, fazer com que a nossa cidade melhore todos os seus indicadores sociais, de educação, de saúde, indicadores econômicos, né? A intenção que a gente tem, e eu estou disposto a dedicar 4 anos da minha vida em prol, de forma exclusiva, ao povo da minha terra. Diante disso, a gente passou os 2 anos, aí chegamos mais ao pleito de 2022. Isso dentro do contexto das perguntas, a gente vai e volta. Entendeu? Aí, um ouvinte da gente, né? Ele perguntava assim, qual era a sua avaliação do pleito de 2022? Foi para deputado, no qual o deputado Chió teve 4.091 votos, e a gestão atual, mesmo com a caneta na mão, teve 1.733 votos da atual gestão. Você achou que a gestão poderia ter ampliado essa votação, ou foi aquele teto mesmo que se esperava de ter? Olha, assim, eu acho que tem muito a ver porque assim, análise política você faz de diferentes ângulos, entendeu? Porque, por exemplo, se eu for pegar a votação de governador, por exemplo, é uma surra homérica que o prefeito leva na cidade, né? De governador, de presidente, né? De senador. Quando você vai olhar deputado federal, você já vê outro quadro, né? A candidata de Melchior ganhou por poucos votos da candidata, do candidato a deputado federal do prefeito, né? Aí você não foi uma diferença muito pequena. Obviamente que Melchior, a votação dele foi uma votação considerável, porém assim, eu esperava até mais, né? Pela liderança dele, pelo carisma dele, entendeu? E ele, em termos, houve uma queda, né, de voz na eleição anterior, né? Mas assim, quer queira que não, ele foi o majoritário. Então assim, números e você pode interpretar de várias formas. Se eu ver de um ângulo, eu interpreto de uma forma. Se eu ver de outro ângulo, eu interpreto de outra forma. Obviamente que as campanhas para deputado estadual elas são mais acirradas, né? É algo mais acirrado, porque é o deputado mais próximo do povo, né? O deputado estadual, né? E você viu aquela guerra de votos, eu que trabalhei na campanha eleitoral, e você via assim como nas ruas, nas comunidades, a disputa entre o candidato do ex-prefeito Regis, do prefeito André e do deputado Chió, assim, era uma disputa assim que eu prefiro nem falar para não servir de testemunha, mas eu vi com meus próprios olhos a disputa acirrada que se deu
com essas 3 candidaturas a nível de deputado estadual, né? Então, aí você vê nesse ano, obviamente, que Belchior sai como vencedor, ele ganhou junto dos outros dois deputados, né? Mas assim, Remígio, quando você vê uma cidade, por exemplo, a cidade lá do deputado de Regis, você vê São Bento, você vê que a votação de deputados, as pessoas votam em poucos deputados. Em Picuí mesmo houve esse processo, né? Deputado estadual praticamente só teve voto a esposa de Buba e Belchior. Mas em Remígio existe uma pulverização de voto, entendeu? Então assim, Remígio tem umas pequenas lideranças que elas é que fazem a diferença no pleito eleitoral. Certo? Tem um diferencial, né? Tem um diferencial. De alguns municípios da região. Da né? região. Porque tem município que o número de deputados votados é muito pequeno. Em Remígio, o número de deputados votados é muito grande. Deputado estadual, você apurou quantos votos foi que Inácio teve aqui em Remígio? 250. 250 votos. 250 votos. Eu e o doutor Emanuel. Foi votação que já decidiu eleições de menos do que ele já decidiu mais de uma eleição. Eleição, sim, com a de certeza. Paulinho, a de Zé Paz, Sim. essa agora de André, foram tudo com eleições com. Então, Vantagem de voto. se você não entender essa dinâmica da política remigense, então você não pode fazer essa leitura da política a partir desses 3 pretensos grandes atores políticos, não. Tem muitos outros poderes e outras lideranças que elas não podem ser subestimadas na política de Remígio, porque Remígio, assim, não é uma cidade curral eleitoral, é uma cidade, graças a Deus, uma cidade em que há uma certa democracia. É uma cidade que tem uma certa democracia, né? Deputados federais, muitos deputados federais que foram votados aqui em Remígio, então assim, a gente tem que analisar a partir também desses atores que podem não ter sido o protagonista, mas eles participaram de toda a fita, né? E eles serão imprescindíveis em uma próxima eleição aqui em Remígio. Você veja só, é até bom ouvir até uma opinião sua. Diante desse pleito eleitoral, nessa disputa que ela ficou mais entre Cláudio e a candidatura aí a André, você veja que mesmo com a gestão na mão, com o grupo, o maior grupo de lideranças, como a gente sempre diz aqui, né? Porque o pessoal ainda tem também essa cena, onde tiver mais liderança, as chances de vitória são maiores. Mas você viu que a diferença, o que foi que aconteceu, que mesmo um candidato que pouco vem a Remígio, eu fui candidato pela coligação dele, né? Frequenta no momento propício para adquirir o voto. Porque quando a gente tem o compromisso com o município, a gente não pode se afastar dele. Não vem só de visita. Né? E mesmo assim, diante disso tudo, praticamente ele, com esses que você viu, os pequenos, né? Que eram aqueles pequenos pré-candidatos, que foi somando essas pequenas quantias, Raimundo, a diferença foi 188 votos, Raimundo. Por uma gestão de 2 mandatos, né? Partindo para o terceiro, que é o que estamos agora. O que levou a isso, mesmo a gente sabendo da diferença que teve, porque houve mais 2 candidatos. Mas você não acha que o direito assim de um governo trabalhando a gestão não era para ter sido, porque você lembra que o pleito anterior, quer dizer, como você disse, que nada são as mesmas coisas, né? Que houve uma diferença enorme, se contava por quê? A gente fez uma diferença enorme diante do candidato. Então, provavelmente isso no mínimo vai cair pouco, mas a gente vai ter uma diferença. E de repente, até os 15 dias, Raimundo, Cláudio Regis era prefeito de Remígio. Se o pessoal não tem se atentado e feito um trabalho emergencial, de urgência, para cair em campo, tinha perdido a campanha com a prefeitura na mão. Qual a sua avaliação? Como é que você vê um episódio desse? Sim, para você ver que a política em Remígio, se você for analisar historicamente, a política em Remígio, ela não é uma política de cartas marcadas, não. Ela tem uma dinâmica diferente. Vamos voltar para as eleições de 2000. Vamos. Na eleição de 2000,
Dona Célia Passos era franca favorita A 4-1. Eu estava chegando em Remígio na época. A ganhar a eleição. Daclé, na época, era uma gestão que não era bem avaliada. Embora ele fosse um prefeito trabalhador, mas ele não tinha muito apelo popular. Aí você tinha Dona Célia. Dona Célia chamou para ser vice dela, junto com o doutor José Passos, o ex-prefeito, que tinha perdido a eleição passada, né, para o Daclé, Neto Bronzeado. Se você fosse somar matematicamente os votos de Célia com os votos de Neto, a eleição era imbatível. Aí você tinha do outro lado Paulinho, que era o vice-prefeito, e que numericamente teria menos votos do que Célia do que Neto. Aí chamou para vice Raimundo, que tinha menos votos do que qualquer um dos três. Só que quando você faz a soma dos votos, a matemática é diferente. Tem muita subjetividade na política, não é uma conta de somar. Porque se fosse fazer uma conta de somar, eu e o Paulo, a gente teria perdido aquela eleição. Entendeu? Só que a gente estudou, a gente fez estratégia. Então, a eleição não é dessa forma. Aí você teve, aí tem eleições que tem uma certa lógica, aí teve a segunda eleição de Regis, ele estava no poder, ele ganhou, estava desarticulado a oposição, a gente se dividiu, eu, Zé Passo, ele ganhou com uma certa facilidade. Mas na outra eleição você já teve um quadro diferente. Você tinha a candidata de Regis, que era a Vanessa, com quase todos os vereadores com mandato. A gente ficou pegando pequenas lideranças, entendeu? A gente só tinha um vereador com mandato na época, que era o vereador Doda, entendeu? A gente, e João Barbosa, então, não tinha sido João Barbosa, tinha sido Júlio Meira, entendeu? Então a gente tinha um vereador com mandato e começamos a pegar pequenas lideranças. Para a gente achar um vice para Chió foi um trabalho, a gente achou o André, ele foi sem querer muito, que tinha sido derrotado na eleição passada para vereador. Aí você vê que tem outras dinâmicas, e ganhamos a eleição de uma forma... Pode se dizer, sim. Fácil. E na eleição seguinte, obviamente já era da lógica, a Chió ganhou. Já tinha uma casa organizada, né? E depois, aí você já teve o inverso, você tem uma estrutura, um prefeito, duas gestões bem avaliadas de Chió, André Vice, Chió deputado federal, e foi trabalho. Aí nesse momento já era Cláudio Regis, que estava sem deputados com mandato, ele teve dois, foi Vanildo e... Vereador, no caso, né? Mandato. Foi Vanildo e Vitorinha, que chegou para lá e fez com a gente. Com mandato. O resto era vereadores candidatos que não tinham mandato. E foi uma eleição acirrada, né? Foi uma eleição acirrada. Então, a política é muito dinâmica. Para vocês verem como eu contribuí na eleição de André, no dia 30 de outubro eu fiz uma pesquisa. Fiz com meus próprios recursos, que eu fiz uma pesquisa para avaliar deputados, a de prefeito, e para avaliar os vereadores porque a pesquisa ajuda muito a você fazer estratégia para candidato a vereadores. E eu fiz uma pesquisa. Quando eu fiz a pesquisa, no dia 30 de novembro, naquele momento era uma vitória acirrada, mas os números davam Cláudio Regis como favorito. E eu passei os dados para a pesquisa, passei para Melchior, ele não deu muita importância, porque eu acho que ele já tinha essa pesquisa. Sim, né? sim. Mas aí eu passei informações para Cizernando, meu sobrinho, né? E eu passei, olha, a pesquisa que eu fiz, Cláudio Regis ganha, e ele ganha desse setor, eu defini quais os setores da sociedade que ele ganhava, com uma boa diferença, as regiões, as classes sociais, em onde ele tinha uma maioria. Eu passei essa informação, eu acredito que meu chefe é muito estratégico, político, eu acredito que ele também já tinha essa pesquisa. Mas eu fiz uma porque eu queria saber, né? E eu passei os dados e o pessoal foi trabalhar, porque você usa a pesquisa, não é para você saber o resultado, porque você só sabe diante quando os votos são contabilizados. Você usa a pesquisa para você estabelecer as estratégias. Uma base, né? As estratégias. Então, eu fiz essa pesquisa por minha conta própria, né, por recursos pessoais, e passei essas informações para Neto, para candidato a vice-prefeito e para outros candidatos a vereadores. Né. Aí eu não podia, inclusive eu não pude mais intervir no processo, porque 2 dias depois eu estava internado no hospital. Mas assim,
A política nem sempre é essa conta de matemática. Não é 1 mais 1, não. 1 mais 1 às vezes é 3, ou 1 mais 1 às vezes é 1. Né? Olha só, a importância que tem, a gente fala com uma pessoa que participou de vários pleitos políticos, e você deixa uma coisa tão clara que a gente costuma dizer e as pessoas não levam em conta. Vamos tomar o nosso famoso cafezinho, Raimundo, que está no grau, viu? Cafezinho ali para o nosso querido Alex. Quer não? Não. Beleza. Da radiozinha E você falou uma coisa de extrema importância que às vezes as pessoas estão deixando isso de lado, Raimundo. Perderam a humildade, se acham dono da situação e esquece que é através dos pequenos que se faz os grandes. Quando você disse que pequenos candidatos de 30 votos, que guerreiros, que batalhadores, que eles acumulam até 30, 40, já sabendo que mesmo que aquele grupo não chegue, mas vai dar um grande reforço e vai ser o contrapeso da balança. Que nessa falha, porque agora mesmo, nessa passada, Raimundo, ficou claro isso aí. Que muitas pessoas acharam, disse o quê? Aonde tiver meia dúzia de grande, os pequenos não chegam. E quase que os pequenos ajudam a um grande chegar lá. Essa avaliação, como você diz, sou pré-candidato, sim, meu nome está à disposição, já mostra uma visão de sua parte que você vai ter uma visão muito ampla. Você vai olhar abertamente. Você não vai guardar raiva no coração, rancor, ódio. Você tem um propósito. E se o propósito é bem planejado, com humildade, com uma visão bem ampliada, as possibilidades do êxito é grande. Não é isso? Então, voltando para dentro do nosso governo, e antes disso agradecer também de passar a informação, 38 pessoas assistindo, segurando a sua entrevista, pessoas, né, eu abraço, né, pessoas também que lhe admiram demais, como o Neto, né, Neto Cotalíngua, Cizenando Batista está aqui, né, Alessio Alves está ligado, um abração, Alessio, né, você viu que Raimundo falou, né, a importância de pessoas que não olham pelos pequenos, né, mas isso tem muitas histórias a ser contadas. Valdeci Filmagem também tá, Janine Vitório está ligada, mandou um grande abraço para você, Raimundo. Antônio Dias, Napoleão Fernandes, grande abraço, Napoleão foi o último entrevistado da semana passada. Meu grande guerreiro e companheiro Jorge Herculano, minha amiga Violeta, Amanda Priscila, Clenildo Torres, né? Grande Clenildo Torres da família Torres, um grande abraço, Clenildo. Dora Guedes, né? Luciana Santos, Ana Ilma, Severino José, Bosco, Bola 7, um grande abraço, Ana Santos e Jaelson Soares. Eu agradeço a todos vocês e a gente está aqui num papo bem aberto e tem muitas coisas a gente conversar. Espero que seja do interesse de todos que estão ligados no podcast Fala Raimundo, né? Raimundo, hoje, na atualidade, assim, uma avaliação de uma pessoa de fora, porque você não faz parte da gestão, né? Não tem cargos, então você pode fazer uma avaliação de fora. Como você avalia hoje os 2 anos e 2 meses para 3 meses de gestão do atual prefeito? Na sua avaliação, o que está positivo e o que está faltando ainda? Assim, é uma avaliação política, né? Não é uma avaliação da área pessoal, né? Exatamente. Eu sou cidadão remigense, sou eleitor em Remígio e vou fazer uma avaliação bem franca do que é a gestão de André, né? Eu acho que André é um prefeito que gosta de obras, certo? Não há como negar a questão que ele tem feito de infraestrutura urbana, né? que ele tem feito com relação à nossa cidade, não posso negar. Porém, assim, a gestão de André é uma gestão muito, muito burocrática, entendeu? É uma gestão em que assim, ele
ele faz uma sintonia muito com a elite política da cidade, né? Por exemplo, ele governa com tranquilidade, com tranquilidade legislativa, ele faz acordos legítimos, isso aí faz parte da política, né? Ele conseguiu ter uma maioria tranquila na Câmara Municipal, né? Ele tem uma aliança a nível das famílias mais elitizadas da cidade, ele também consegue ter esse acordo, o que dá uma estabilidade dele governar. Entretanto, aí falta o outro lado da política, né? Acho que falta o lado da sensibilidade, né? Você ouvir mais o povo, né? Você tem uma sensibilidade social, a gente tem passado por uma crise social, as pessoas com necessidade. E assim, as pessoas muitas vezes levam não, principalmente na questão da saúde, que é onde eu recebo bastante esse feedback, né? Então assim, eu creio que não é má vontade da gestão da saúde, mas assim, uma gestão muito medrosa, entendeu? Então as pessoas às vezes têm medo de estabelecer demandas para a população. Então a gente vê muita gente sem exames necessários, filas de cirurgias represadas, dificuldade de regulação, muitas vezes eu me meto para resolver problemas, entendeu? Então há um problema de gestão. Então assim, eu acho que falta uma sensibilidade social do prefeito, com relação na questão social e com relação à questão da saúde, né? Assim, é uma gestão assim também que não tem muita participação popular, né? Das pessoas ouvirem, de haver esse feedback com a população, entre os gestores e a população, que isso é imprescindível hoje no mundo democrático, né? Então, um prefeito ele não pode ficar fechado na sua casa, no seu gabinete, eles e seus gestores. Eles têm que ouvir o povo, né? A gente pode até achar que é dono da verdade, mas a gente tem que ouvir a quem interessa mais os serviços que o poder público faz, que é a população, que é o povo, né? Então, eu acho que falta essa capacidade de diálogo. Eu vejo muitos problemas, assim, por questões éticas, eu não vou expor dificuldades que eu já vi, casos assim graves que aconteceram, entendeu? Mas assim, tem muitas lacunas, né, com relação à gestão de saúde do município. E algo que muitas vezes eu faço a interferência, né, em favor do povo, em favor das pessoas. E também isso eu não faço cavalo de batalha contra a gestão, de ficar divulgando que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. São coisas que muitas vezes eu evito até para preservar a individualidade e, de certa forma, até o sigilo dessas pessoas, né? Então, é uma avaliação que eu faço, né? Eu acho que falta um governo sem muita sensibilidade social. A gente tem um ditado que diz, Raimundo, você fez uma visão, eu vou ampliar mais essa visão que é vista pelo povo, como você também recebe, apesar de um simples cidadão, também recebo, tenho muitos amigos, muitas pessoas que passam isso também, né, diante de que não tem. O pessoal costuma dizer, e próprias pessoas falam, Raimundo, que a gestão atual, ela tem um político de gabinete, ela não tem um político de cair em campo, ela não tem um político de rua. Ela pouco dialoga com as pessoas, fala com o povo. Nem por isso vai se escurecer aquele que é trabalhado, como você relatou. Mas diante disso é você chegar, seja num espaço, eu é uma coisa, uma pessoa diferenciada é outra, não é? Eu não vou tirar o exemplo por mim. Mas aí o pessoal, eu também recebo dessa mesma linha que você diz, as pessoas às vezes quer falar, quer simplesmente ser atendido, quer ser ouvido. Eu não posso pegar uma sala e achar que 8 ou 10 pessoas do meu primeiro escalão é o suficiente para me dizer que eu sou um líder político dentro de uma cidade. Porque não se faz uma campanha
somente com os líderes e talvez até se distanciar dos próprios aliados vereadores. Quando não é essa conversa, a gestão ela fica suspensa. Ela está indo como um carro numa banguela que vai descendo porque ele não pode subir. Então, isso é opinião, a gente escuta que as pessoas falam. As pessoas, talvez a gestão ela não tenha visibilidade nesse sentido. Por quê? Porque essa falta de diálogo, de dizer às pessoas, olha, a gente está aqui. Quando a gente quis ganhar, a gente foi na porta de vocês, bater porta a porta, pedir e dizer o que queria, né? Agora, acho que diante de uma divisão que houve do governo, uma parte esqueceu e tem um grupo ou uma parte que talvez ache, vai chegar o momento, Raimundo, que o pessoal tem uma base política no sentido que o dinheiro é tudo. Mas nem sempre é tudo, Raimundo. Nem sempre é tudo. Você recebe muitas pessoas, você é muito procurado, as pessoas lhe ligam. Eu tiro, por exemplo, numa hora de uma pesquisa na saúde, eu procurei. Você me orientou e eu fui na Secretaria de Saúde e lá, prontamente, eu fui atendido. Né? Que a gente tem que reconhecer os fatos, mas eu procurei uma orientação sua como médico e você prontamente me respondeu, olha, assim, 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 proceda dessa forma, pá, e assim foi feito. Então, quando se construiu tudo, cultivando amor por essa terra, foi porque foi ponta a ponta de rua, pegar aquelas pessoas pequenas, entendeu? Para sugar daquelas pessoas pequenas o conhecimento, a sabedoria, a acessibilidade a pessoas humildes, a favelada, a todo tipo de gente, para se poder construir uma pirâmide e chegar ao topo. Entendeu? E há muitas pessoas que esquecem desse detalhe, que ainda continua sendo o mesmo. Está aí um exemplo, Raimundo, do candidato PK, que teve um grupo de pessoas, de cidadãos simples, mas guerreiros, mas que tinha acessibilidade e amizade com as pessoas, e fez uma diferença, porque hoje em dia, você sabe, a gente não esperava mais, depois de campanhas passadas, que se lançassem tantas candidaturas ao Executivo como foi nesse outro pleito de 2020, Raimundo. E hoje a sua avaliação, ela fala transparentemente de como muita gente vê. Muitas pessoas vê. Aí diante para o outro amigo, não dizer que ficou fora da pergunta, meu amigo Zé da Verdura, ele pediu, disse, não, diga que sou eu que estou perguntando. Qual foi o motivo do seu apoio a Geraldo Medeiros, ex-secretário de Saúde, se esse secretário trouxe benefício para Remígio ou pretende depois aí trazer? Aí quando eu fazer essa pergunta, e também desfale, é Zé da Verdura, diga aí que sou eu que estou perguntando. Meu amigo e primo, Zé da Verdura é meu primo ainda. Exato. Não, assim, porque eu apoiei Geraldo Medeiros? Assim, primeiro, é um colega de profissão, que eu conheço de longas datas, inclusive a gente, durante décadas, a gente ensinou na mesma unidade acadêmica de medicina da Universidade Federal de Campina Grande, meu colega de docência, de formação de médicos, então uma pessoa que eu conheço, né? Então ele foi secretário de saúde, fez uma boa gestão, com responsabilidade, né? Eu acho assim, que a gestão, os números da gestão da pandemia na Paraíba foram apesar dos pesares, foram criadas uma rede de atendimento. Geraldo organizou os hospitais do estado, desde a gestão de Ricardo Coutinho. Foi um cara que ficou praticamente 12 anos na gestão de saúde e abriu trauma. Ele abriu o Hospital de Campina Grande, abriu vários hospitais do estado, uma pessoa que tinha uma experiência de gestão e que ele foi um excelente gestor, dentro das limitações. Política, eu acho que ele até não soube fazer política. Eu apoiei o nome dele, né? Aqui a gente teve uma boa votação, né? Ele foi bem votado na cidade, né? Principalmente na Lagoa do Mato, então eu fiz uma experiência e a gente teve uma média de 10 votos por urna em Remígio. Na Lagoa do Mato a gente teve uma média de 20. Obviamente a gente tem um apoio lá
de Luana, tinha o apoio de Ivanilda, tinha o apoio do suplente de vereador Adailton, de Bita. A gente tinha um grupo mais organizado, então a gente teve um bom desempenho em Lagoa do Mato, na média, assim. Mas assim, a votação foi expressiva, eu não tive condições de andar, nem um quarto do município, né? Muita gente nem sabia que eu apoiava ele. Mas, infelizmente, a votação de geral no Estado foi muito aquém do que a gente esperava, né? Ele teve uma votação pequena. Para um cara que foi secretário de saúde, foi candidato a deputado federal e teve menos de 20 mil votos. Então, tanto que ele não continua mais na política, né? Ele continua, volta à vida de médico, né? Eu falei com ele, né? Ele não está mais na gestão, o governador. Não sei se o governador não chamou, ele não quis cargo, não sei. Eu sei que ele não está mais participando da gestão do governador João Azevedo, né? Então, infelizmente, a votação dele em Remígio foi o município que ele proporcionalmente foi mais bem votado na Paraíba, em termos de proporção, e foi o terceiro que ele foi mais votado. Depois de João Pessoa e Campina Grande foi Remígio, a cidade que ele teve mais votos. Mas ele não está mais na gestão do governador João Azevedo, né? E é uma questão que eu não posso responder, quem pode responder ele, né? Então, já ficou muito bem, né? Ele fez ele teve uma história. Exato. Assim. Ele disse, não, eu fiquei muito tranquilo, a última vez que conversei com ele, não, estou muito tranquilo. Alta avaliação, né? Para ver a popularidade. Assim, porque assim, ele, Geraldo, ele tem umas coisas da política que eu acho que ele não sacava, ele é uma pessoa muito técnica, né? Então eu acho que ele não sacou muita coisa da política. Então eu acho que isso fez com que o resultado não fosse o desejado, né? E teve questões internas do partido, que o partido disse que ia financiar, tipo, com essa questão do financiamento da campanha, ia ser um valor, e esse valor foi 20% prometido. E eu acho que ele também não ficou satisfeito. Ele fez, me deram pouco, mas eu não devolvi. Ele devolveu o dinheiro, a Justiça Eleitoral do dinheiro que foi passado para ele. Passado para ele, né? Campanha. Então, acho assim, foi a primeira eleição dele, né? Ele não tem mais pretensões, aí, infelizmente, ele não está mais voltando à política, né? Mas política a gente não adivinha, né? Política o passado serve como experiência e o futuro ninguém sabe, né? Eu não saberia que ele ia abandonar a política diante de um fracasso eleitoral, né? Então, a outra conversa que eu tive com ele é que ele não iria mais fazer política partidária, né? Ia fazer política porque todo mundo faz política, né? Enquanto médico, enquanto cidadão, mas não disputar político ou digerir cargo público. Vamos fazer um teste dentro da nossa visão, que aqui são dois cidadãos que a gente avalia, como eu faço sempre com o pessoal, a nossa cultura. Como você vê hoje a nossa cultura? A gente vai falar sobre os assuntos que agora há pouco você falou, que sempre teve uma participação em várias áreas, né, do nosso município, esporte, como você avalia hoje a nossa cultura? Eu acho o seguinte, eu acho que em termos culturais em Remígio, a gente não tem andado, não é de agora não, certo? Inclusive, eu tive uma Celema até foi pública na época que Melchior era prefeito, né? Porque tem coisas na cultura que a gente andou para trás. Por exemplo, uma das coisas que me fez eu ser a pessoa que eu sei hoje, quando você vê o apoio que eu tenho da minha família, dos meus pais, das escolas que eu frequentei, esse apoio, a gente não é a gente que faz a gente, quem faz a gente é a família e os amigos, é a sociedade que você foi inserida, foi a biblioteca que tinha em Remígio, né? Então foi nessa biblioteca em que eu devorei os grandes clássicos da literatura, era um local que a gente estudava, que a gente se encontrava. Obviamente que hoje as pessoas veem muita coisa pela internet, pelo smartphone, pelos recursos tecnológicos. Tecnológico, você lê um livro, mas tem muita gente que ainda lê o livro físico, né? Então, assim,
Eu acho que Remígio tem obras que não vão estar disponibilizadas nas mídias, né? Obras às vezes relevantes. Então, assim, eu acho que a gente tem esse grande pecado. Inclusive, eu até disse uma vez, eu cuido da biblioteca, eu faço coletas de livros, entendeu? Existe um movimento mundial de ter biblioteca, né? Se você for nas maiores universidades do mundo, o prédio mais bonito e maior é o prédio da biblioteca. Nas universidades que eu já frequentei, seja Que é onde guarda conhecimento. Onde guarda conhecimento, a universidade que eu já fui no Brasil, fora do Brasil, né? Universidades estrangeiras que eu já visitei. A biblioteca é como se fosse um templo da sabedoria científica, da ciência. E Remígio, há alguns anos, né, a gente tem um acervo, a gente tem uma coleção de Ainda era na biblioteca ali perto da Praça Remígio dos Reis? Não, a biblioteca, aí foi a primeira cacetada. A biblioteca de Remígio era no antigo prédio da prefeitura, onde hoje é o Mercadinho de Jorge. Isso é muito bom. Tinha um acervo de livro enorme, tinha umas mesas compridas. E era um lugar que você transitava, que as pessoas iam lá para conversar, entendeu? Então, assim, Remígio, eu acho que falta uma biblioteca, né? Eu acho que tem que ser resgatado uma biblioteca em Remígio. E nas outras questões da cultura, assim, eu acho assim, que a gente tem que, por exemplo, vamos começar o que a gente teve agora, a questão do carnaval, né? Ainda a gente tem que incentivar, não é você fazer, não vejo o carnaval, então somente você fazer uma grande festa na lagoa com bandas de fora gastando dinheiro. Incentivar blocos, incentivar movimentos de bairros que fazem o seu carnaval, os papangus, o Vai Quem Quer é um movimento que eu sou fundador há 23 anos, que ele tem existido quando tem apoio do poder público, quando não tem, eu acho que é uma forma de resistência do nosso carnaval. Mas assim, acho que a gente precisa dinamizar mais isso, né? O movimento de quadrilhas em Remígio, a gente já teve de quadrilhas de juninas, a gente já teve um movimento muito maior, hoje é um movimento que a gente... Muito resumido, entendeu? Assim, eu acho que tem que ser intensificado mais essa questão, né? A gente tem, por exemplo, a questão a gente não tem a questão do teatro está muito incipiente, a gente tem condições de ter movimento de teatro, movimento de dança, movimentos de música. Descentralizado nos bairros, né? Música, você vê que em Remígio é uma cidade que tem muitos músicos, entendeu? Então a gente tem, de vez em quando, uma boa vontade de fazer um grupo de músicos, que eu lembro que quem fez na época do governo de Eudaclé, que ele fez um bom. Aí depois houve um recuo nas gerações subsequentes, Melchior já resgatou, né? Filarmônica. As filarmônicas municipais. E todo esse movimento de músico, das músicas autênticas, Jupé de Serra. Aqui a gente tem a Orquestra Sanfona, mas eu acho que ela tem que ter aula de sanfona, a gente tem que ensinar as crianças na escola música, canto. Então, assim, a gente precisa dinamizar, mas isso a cultura é uma coisa muito importante, porque a cultura humaniza, entendeu? A cultura humaniza e, além disso, a cultura, ela resgata, principalmente aqueles jovens e aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade. É uma forma de você resgatar. Quando a gente vê quantos cantores famosos falam que veio da favela, que foi a música que salvou eles. Então, assim, falta um movimento de base, um movimento para dinamizar a questão da cultura, da dança, do teatro, da música, da leitura, dos escritores. Hoje a gente tem um movimento, fazer um concurso de contos, de poesia. Então, é algo assim que a gente tem que viver. Utilizar o espaço público, né? Os espaços públicos, a gente tem que viver isso, não é só viver no ano letivo, não. As escolas, elas terminam o ano letivo, mas outros setores, outros atores têm que continuar e as coisas aconteçam, tanto na cultura como no esporte. Então, assim, a gente tem que dinamizar sempre, é algo assim, você tem que beber na fonte da cultura, na fonte do esporte e na fonte do conhecimento sempre. Não é algo que é todo dia, que é toda hora. Então, eu acho que falta uma dinâmica maior com relação a isso.
a gente tinha um propósito, né? Qual era a verdadeira intenção da Vila Cultural? Né? Foi-se desmanchada uma lavanderia, foi-se construída uma Vila Cultural, ali seria um ponto de referência, aonde a gente poderia trabalhar parte disso dentro do artesanato. Um grande abraço para a senhora Madrinha Chiquinha e todas as artesãs, né, que falaram comigo, né? O artesanato, né? Tinha também um propósito daquelas idosas que faziam as danças, né, da maioridade, uma coisa que também a gente viu que se encerrou, né? Então, aonde é que está a sobrevida da cultura, né? Eu posso dizer isso no sentido, como você relatou, Raimundo, quantas quadrilhas a gente tem em Remígio, Raimundo? Eu tenho um calendário anual que eu pedi para um vereador que ele fizesse isso ser lei, né? Que fosse obrigatório, qualquer que fosse o gestor, cumprir o calendário da gente. Porque muitas coisas passam batida, a gente resume em Remígio em uma festa de aniversário de 31 de março, em um Caminho do Frio, uma festa estadual, que a gente está dentro do circuito, que no caso, as outras festas elas são feitas, mas se você prestar atenção, elas não são feitas com aquele requinte de qualidade que deveria ser. O que é uma cidade sem cultura, Raimundo? O que é uma cidade sem conhecimento, sem aprendizado? O que faz um jovem nas férias, se não existe nenhuma coisa que um dia eu participei chamado colônia de férias, que era para ocupar o conhecimento, o desenho, o esporte? Será que é porque a gente regrediu? Ou é porque é falta de boa vontade das pessoas entender que dentro de um plano de governo a gente precisa mais do que nunca priorizar exatamente o que você vem frisando? Não é isso? Aí, dentro disso, eu faço essa pergunta. Se a gente tem uma vila cultural, por que ela vem fechada há tanto tempo? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque diante desse mesmo grupo, esse grupo começou em 2013. Até agora ninguém diga que é outro grupo, não. Ele continua as mesmas raízes de uma construção que foi feita em 2010 para Ricardo, 2 anos de planejamento para vir ao município, para a conquista, uma reeleição, e a gente está aqui. Então, o que a gente está provando agora? Aquilo que se era batido na construção de 2012 para 2013, que é o que estava sendo feito com o nosso município, não é isso? Assim, a continuidade, às vezes a gente pensa que a continuidade é fácil, mas às vezes ela é difícil, né? Porque ela pode cair na mesmice. Mas assim, você tem que dar salto de qualidade. Se eu faço aquilo, Procurar fazer melhor, fazer de uma forma diferente, diversificar, né? Eu lamento muito aquele espaço, inclusive eu falei um dia, mas Chió, aquele espaço tão interessante, bem localizado. Eu na época que foi transformada a lavanderia em centro cultural, Vila Cultural, eu particularmente não gostei muito, certo? Porque eu acho que você poderia até não ter tirado as características das lavanderias. Quando você viaja no mundo, você vê muita coisa. Às vezes transforma uma coisa sem destruir aquilo. Que a lavanderia tem toda uma história de quando Remígio não tinha, veio o saneamento de água, mas nem todo mundo tinha condições de colocar naquela casa. Aí as mulheres iam, tinha mais de uma lavanderia na cidade, né? Iam lavar roupa, ou elas iam para lavar da sua família e economizar, ou muitas daquelas mulheres eram como meio de vida, né? Era como sim, uma profissão, muitas lavadeiras de roupa para ajudar no orçamento da sua família. Era que lavava. Então assim, tem toda uma história de vida, né? Tem todo um conteúdo, tem uma cultura naquilo ali. E a maneira como foi feito, mas já está feito, a gente não tem como voltar atrás, né? Acho que pode adotar um marco que significou aquilo ali, eu quero o significado que tinha a importância daquela lavanderia ali, ter ficado alguma coisa de histórica, de monumento, um resquício para contar essa história. E depois também não funcionou a questão da Vila Cultural, né? A gente lamenta, né? Eu acho que é um lugar que tem que ser resgatado.
Ali podia ter um café, lojinhas de artesanato, né? O artesanato daqui é gente muito rico, né? A gente inclusive, assim, foi algo que foi incentivado bastante na primeira gestão de Chió, né? A gente incentivou muito a questão dos artesãos. O ano passado a gente fez um vídeo com algumas artesãs de Remígio fazendo um trabalho e a gente viu que elas estão resistindo, né? Elas por conta própria têm alugado um local para elas ficarem ali vizinho onde era o cinema. Frente ao Bar de Alemão. Frente ao Bar de Alemão. Então, assim, há uma resistência. Vende seu produto em João Pessoa. João Pessoa, né? tem participado. Agora mesmo elas têm inserido do salão do artesanato. Do artesanato, exatamente. Então já ficou alguma coisa. Mas a gente tem que ir além, porque assim, o artesanato, além dela ser uma questão cultural, ela também é algo que dinamiza a economia. Então, assim, eu acho que a gente tem como realmente incrementar. É uma cultura lucrativa. Incrementar mais isso aí e dinamizar mais a economia do nosso município. Dentro de uma visão mais aberta, quando o pessoal chegou, foi uma obra que arrastou-se por anos discutido, a Lagoa Parque. Ela ficou concluída, espaço ficou de sobra, tirou-se o movimento de trânsito de dentro, ela tornou-se aquele espaço, mas você acha que ela, diante daquele espaço tão bonito que ficou, ela não deixa alguma coisa faltar? Como seria a Lagoa se ela tivesse dentro da linha onde a gente pudesse ampliar ela, Raimundo, para dessas condições que você vem visualizando e falando aqui, as pessoas que querem trabalhar dentro daquele espaço, e o que seria ela hoje se dentro de lá ela tivesse concluído, que era uma promessa de Chió, que era também a praça de alimentação, que fazia uma diferença enorme, ficava parecido, né? Mais uma opção turística para a visitação das pessoas, que aquela praça, aquela Lagoa Parque era muito visitada. Realmente a nossa Lagoa Parque é o nosso cartão postal, né? Eu acho que é um mérito desse grupo político iniciado por Melchior e foi implementado pelo prefeito André, a Lagoa Parque. É um cartão de visita. Muita gente de outras cidades vê, sempre como a gente vê foto de redes sociais de pessoas. Eu já teve Remígio na minha cidade, eu vi aquela lagoa, é uma lagoa bonita. Mas essa lagoa ela tem que ter um espaço de ocupação, entendeu? Ela não pode ser só um espaço de você beber. Obviamente que tem que ter o espaço dos bares, do lazer, do churrasquinho, mas ela também tem que ter um espaço de cultura, de manifestações culturais, entendeu? Então era para, por exemplo, assim, tem que ter manifestações culturais, sempre ter, obviamente que se ocupa a gente ter aquelas danças, aquelas ginásticas, aquelas coisas, mas tem que ter mais. Podia ter um forró pé de serra permanente, apresentações musicais de cantores da terra, de cantores da região, de cultura popular. Então, assim, é um espaço que pode ser ocupado e diversificado. E isso você vai ter mais visitantes, você vai ter mais gente para vender o seu churrasquinho, vender a sua pipoca, vender o seu picolé, o seu bombom, entendeu? E um espaço assim, um espaço que pegue todas as faixas etárias. Porque às vezes quando você faz um espaço que você restringe eles a bares, você muitas vezes segmenta para quem vai farrar, para quem vai botar seu som alto. Não. Tem que ser um espaço também que acolha crianças, que acolha idosos, entendeu? O idoso ir para lá, para entrar, para ficar vendo as coisas, que ele tem um apoio do educador físico, não é só numa campanha que o pessoal vai lá furar o dedo para ter a glicose. Não pode ser uma coisa de vez em quando, é uma coisa sempre. Então, assim, é um lugar que poderia ter estagiários da área de educação física para orientar caminhadas, uma coisa constante, ter de manhã, ter de tarde, ter de noite, assim, algo assim, para ser ocupado com esporte, com cultura, com lazer, entendeu? Não só com a questão do entretenimento, né? Tem que diversificar o espaço, porque é um espaço privilegiado, é um espaço que a gente tem, né? E que a gente tem que aproveitar e tem que ser preservado, que é um patrimônio de todos os remigenses. Aproveitar, mandar um abraço, Raimundo, aí está nos assistindo, né? Edilson Dias Cruz, Edivan Carlos, Van, né? Grande professor Van e um grande craque de bola, Van, né? Maria das Graças, Aparecida Laurentino, um grande abraço, Arlete Costinha, Zoraide Maria,
Neide Oliveira, Nevinha Ferreira, Adriano Fidelis, Mary de Paula, Ivan Cardoso, Júnior Brito Lira, braço Júnior, Gilmar Fontinelles. Esse Gilmar Fontinelles, sabe quem é? É um amigo meu de São Paulo, ele é de Teresina, Parnaíba, Piauí. A gente é amigo, vivenciamos em São Paulo, os 15 anos que eu morei lá, a gente dividia o barraco lá. Grande abraço, meu irmão Gilmar. Muito bom saber que você está ouvindo e assistindo a gente. Jailson Santos, Fátima Medeiros, Guto Lino. Guto Lino já foi chamado Guto Regis, Guto do Alumínio, Guto Passo, né? Agora quer ser chamado de Guto Raimundo, né? Não, ele tá com nossa amiga e pré-candidata a vereadora. Gorete é Guto Passo. Martins, um grande abraço para Gorete. Nossa amiga na Lagoa do Mato. Gorete Martins. Outra, é sempre bom perguntar sua opinião, que faz parte, globalizando também dentro do mesmo contexto cultural. Feira Livre. Hoje. O que era a nossa feira e o que é hoje. Uma opinião de cidadão. Como você vê, e poderíamos fazer para que ela voltasse a ser o que já foi. E até melhor. Eu acho assim, é um trabalho árduo. Eu acho o seguinte, a gente tem que ver, assim, como eu tenho familiares que são pequenos comerciantes, feirantes, alguns deles satisfeitos, né? Porque tem um domingo para repousar, né? Eu tenho uma tia que ela disse que trabalhou durante décadas, domingo a domingo, e hoje ela tem um domingo para repousar. Eu acho que, assim, é uma coisa importante. Mas a gente tem uma feira muito interessante, né? Referência da região. É uma feira referência da região. O domingo era só nós aqui. A gente tinha uma feira diversificada, tanto de parte cultural, de produtos, entendeu? Então, assim, eu, obviamente, que voltar ao domingo, assim, eu acho que tem que ser consultado, né? Assim, se há a possibilidade de voltar, eu acho que não é Raimundo que vai ser o dono dessa verdade. Eu acho que quem faz a sua feira toda semana, os nossos comerciantes é que podem dar uma resposta junto com o poder público, né? E só que a gente tem que ver uma forma de dinamizar mais a nossa feira, né? Porque comparou hoje a feira que a gente tem no sábado para que a gente tem no domingo, é uma feira histórica, né? Que há décadas, a feira de Remígio, a feira de Remígio há muito tempo era maior do que a feira de Areia, até nos anos antes de Remígio ser cidade, quando era vila, já era uma feira de referência a feira de Remígio, né? Então, há quem comparasse que na época o comércio de Remígio era melhor do que o comércio de Areia, né? Muita gente falava naquele livro de Pérez Serafim, Dez de Carrascais, ele fala, né, que o desenvolvimento de Remígio era para e passo ou até maior do que o comércio de Areia, principalmente por conta da nossa feira, né? Então é uma feira que tem uma história, né? Mas a gente tem que ver o lado humano das pessoas, os contras, né? Assim, se eu disser a você tem uma opinião formada, eu vou dizer a você que eu não tenho. Eu precisaria ser convencido, né? Eu sempre tive muito uma fé, porque assim, até porque, por exemplo, para eu ir à feira do domingo era sempre mais fácil pelo meu trabalho, pelas minhas atividades, né? Já do sábado é mais difícil, mas a gente tem que ver o lado das pessoas, as pessoas mais interessadas, as pessoas que são feirantes, a população que utiliza da feira para saber o que é melhor para o nosso município. E ela continuando no sábado, eu acho que ela tem que ter forma de dinamizar, né? Para que ela cresça. Para que ela cresça, né? E a gente ter uma forma de o município ter mais renda, né? Ter mais renda e dinamizar mais a nossa economia. E alinhando a pergunta já dentro da reforma do mercado, né, Raimundo? Porque o mercado aí é uma coisa muito aguardada, que no caso, não sei se você chegou a visitar, mas eu tenho muitos vídeos na página mostrando como é que ele vai ficar, né? Porque eu costumo dizer assim, Raimundo, ele vai ficar parecido, eu fiz até um vídeo do mercado público de Queimadas, está lá na minha página, né? Como foi planejado lá, que seria tipo como um exemplo também para a gente seguir. Há uma divergência de comerciantes, às vezes, que chegam e reclamam por que as lojas não vão ficar mais para fora. Vão ficar todas para dentro, Raimundo. Entendeu? E diante disso vai ter inúmeros boxes. Olha, vai ficar um mini shopping.
Mas para que a gente tenha um dinamismo daquele espaço, a gente precisa haver um planejamento. Porque pode acontecer a possibilidade, você viu até a maquete do mercado, né, Raimundo, como é que vai ficar futuramente concluído, mas se de repente aquele espaço ele não for bem utilizado e ele não for entregue a realmente as pessoas que querem trabalhar, que querem manter um ponto de comércio ali, ele pode ficar apenas, como muitas vezes a Lagoa do Parque fica, um local de selfie, para se tirar foto e se postar. Deixa eu te falar uma coisa. A feira, ela tem um componente cultural, um componente antropológico. Você não pode tirar isso, entendeu? Então, assim, eu não vi o projeto, assim, passo ali em frente, não andei assim alguns dias na feira, vejo, de vez em quando vejo seus vídeos com relação a como vai ficar. Mas assim, porque a feira é algo que vai sendo construído, entendeu? Porque a feira não é o boxe, a feira é aquele pequenininho que vai vender, que vai vender o alface e a tomate num buraco que ele encontra. Porque a feira é espaço de resistência, entendeu? A feira não é um shopping center, não. Vamos ver um exemplo. A gente viu que de uma forma, aos poucos, o comércio do Cajá foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E quando a pista foi feita às duas mãos, achavam que o comércio do Cajá ia acabar. E o governador José Maranhão construiu um mercado, um local que pegava as duas pistas. Para tentar transferir. Deu certo. Não foi ninguém. Não foi ninguém. Ficou nas moscas lá. Ficou na mosca. Então, assim, a feira não é um mercado. A feira é muito mais o entorno dela. É o cara lá atrás que tá vendendo picolé. É o cara que tem aquele outro comércio, entendeu? É aquele que transita, é aquele que vende. Não é só os boxes do mercado. A feira tem uma dinâmica nas ruas que entram e que saem de uma feira. Entendeu? Então, a feira tem isso. Se você não tiver essa percepção, não vai ser o prédio mais bonito, que obviamente que tem, padrões de higiene, principalmente a questão de carne, mas você tem que saber também como funciona. Porque a feira não pode ser militarizada. Não é aquele negócio de você chegar e expulsar o carroceiro, expulsar o menino que está na carroça, a pessoa que está vendendo isso aqui. Não é. A feira tem uma dinâmica, porque tem muita gente que ali é a única fonte de sobrevivência. Então, se qualquer poder público não tiver essa sensibilidade de saber o que é uma feira, o cara que está vendendo CD, qualquer coisa. A feira da troca. A capinha, a feira da troca, a feira do cara. Tem uma dinâmica que vai... Envolve muitas coisas. Muitas coisas. É o banco de picado, né? Tudo a confraternização. Você tem gente que vai para a feira, às vezes, só para rever os amigos. Encontro de amigos, É uma coisa, a feira é uma coisa que merece estudos profundos, entendeu? Obviamente que a estrutura física do mercado é importante, as questões sanitárias, né? Isso é algo importante, você ter banheiros acessíveis, né? Mas assim, ela tem uma dinâmica em volta delas que vai além do que qualquer prefeito ou prefeita, seja ele Raimundo Chior, André, Paulinho da Luna, Claudio Harris, saibam, tem uma dinâmica muito maior, que as coisas vão acontecendo além do que o poder público quer, entendeu? Eu falei com um comerciante, tem mais de 50 anos, ele disse que trabalhou de servente na construção daquele mercado, ele é bem conhecido. Eu passei ali ao redor e fui ouvir aqueles mais antigos. E esse comerciante, ele falou, eu não me vejo mais ali dentro. Porque no tempo, como você acabou de frisar, ele fez o espaço dele, e aquele espaço ao longo dos anos, com um saco no chão, se tornou um ponto. Dali ele estendeu uma telha, uma amizade, uma rede de amizade da zona rural, do pessoal da usina, ele fez a freguesia, e dentro daquela freguesia se transforma quem traz a galinha, se transforma quem traz uma mandioca, uma fruta. Então aquele ali, através daquele outro, já colocou um pontinho aqui para tentar vender.
Então, Raimundo, qual é um dos medos? A gente fecha e se diante da feira, não sei se ela volta mais ou se ela fica, porque a gente tem uma obrigação, eu sei que tem, é a gente fazer ela ser ampliada, ela crescer, entendeu? Ela, seja bem-vindo, ela crescer, ela tomar proporção, porque se ela ficar resumida naquilo ali, a gente apagou uma página da nossa história. Não é? A gente apagou, você identificou bem Forró do Picado, que disse que vai ter lá dentro um palco, né? Para fazer festas culturais, vão dar uma recuada, fazer o estacionamento, mas às vezes eu vejo dentro do projeto que encontra em nossa mão, que ele está sendo feito mais no sentido de vender a imagem, no sentido de não pensar exatamente nisso que você falou, no contexto dessas pessoas simples, desses feirantes que você chegava de uma área daquela outra, você comprava coisas que você ia para comprar uma coisa, acabava parando comprando outra. E a gente era essa referência. Eu tenho fotos, registro do pessoal do forró que tocava ali em frente do banheiro. Então todo aquele pessoal que trazia a cultura, eles faziam a nossa feira. O turista vinha na rua visitar e ficava vendo aquela simplicidade do que estava acontecendo, né? E diante dessa obra que se arrasta há tanto tempo, que a gente olha que a gente está com pecado de 5 anos, a gente está com um costume feio de se arrastar com as obras, passar de uma campanha para outra, a gente se comprometeu agora, pegou a obra, começa ela já no meio, e depois a gente leva para fazer outra campanha, para ficar mais 4 anos com ela na fila e olhe lá se concluir. Vamos lá, que a conversa está boa, né? E obrigado pela sua participação e sua presença aqui com a gente, né? Outro que faz parte, você tem muito mais conhecimento do que eu costumo aqui, nos meus entrevistados, falar com o pessoal muito. Raimundo, por que a gente apagou a Praça Remígio dos Reis? Uma das nossas mais antigas pracinhas, só perdendo só para Jô Soares. Praça Jô Soares. Por que a gente pegou aquilo onde era o bambuzal, fechou, escureceu, ali não funciona. A praça está muito bem, está florida, foi feita uma reforma, mas Raimundo, eu tenho acompanhado, eu costumo fazer vídeo de 3 em 3 meses no mesmo local, que é para a pessoa ver o andamento daquele setor. A gente passou o Natal, a gente tem um espaço, quando você falou na área cultural, para as crianças, direcionado ao idoso, uma coisa ou outra, a gente tem um espaço lá que ele está totalmente desperdiçado. Foi feito um entupir a piscina, foi registrado como anfiteatro, mas que não houve uma apresentação, Raimundo. Onde ficou a cultura? Porque a Praça Remígio dos Reis, a gente pegou, centralizou como se a única praça de Remígio, ou o único espaço de Remígio seja a Lagoa Parque. Você tem história, todo mundo sabe como era a Praça Remígio dos Reis, o Ibisson de Benivaldo, a barraca de Dona Doura do Cachorro Quente, o bar do Seu Manezinho, e por aí vai, gente. Será que é tão fácil? A gente apaga a história, né? E não constrói nada? Eu acho assim, a Praça Remígio dos Reis, né? Ela tem muitas histórias e histórias, né? Então assim, é você dinamizar ali. Inclusive eu fui um evento, você está dizendo, eu me lembro que foi um evento, e não foi um evento do Poder Municipal, acho que foi da escola, dessa escola de Socorro. Teve um evento lá de crianças, foi muito interessante. Mas ali você pode ter evento de cultura, de MPB, umas coisas mais acústicas, entendeu? Então dá para você dinamizar. Agora tem uma questão de segurança, porque assim, ali quando começou ali a Remígio Zé, aí não tinha sido liberado a lagoa, né? Não tinha sido cuidado da lagoa. Infelizmente a própria população pecou muito ali, né? Foram vândalos, havia brigas com os Fumazes, as pessoas danificaram Quebrou os bancos, coisas do patrimônio público, entendeu? Assim, e o patrimônio público, acho, não sei se investigou, não sei se denunciou à justiça as pessoas que danificaram o patrimônio público. Então, assim, é um espaço, porque o espaço tem que ser ocupado, porque assim, às vezes a gente fala em segurança não é a gente se trancar na casa da gente, não. Segurança é a gente ocupar os espaços e poder andar
livre em qualquer lugar, né? Eu acho que isso é que É segurança. segurança, né? A gente não tem que dar espaço a quem tá querendo o bem no estado. A gente tem que ocupar esses espaços para que as pessoas de bem ocupem esse espaço, né? Os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, os idosos, entendeu? Então, assim, é fazer formas de poder. Agora, assim, a população também tem que ter essa responsabilidade, né? Eu não vou fazer tão somente uma crítica aos poderes públicos, porque setores da sociedade, jovens, fizeram umas coisas muito ruins ali na Praça Remígio do Rei. Como às vezes acontece coisas pontuais também na Lagoa, né? Mas aí tem que ter fiscalização, tem que ter guardas municipais para preservar o patrimônio público, tem que ter uma polícia militar ostensiva, né? Iluminação. O sistema Então, de câmara, quando o Neto fez câmara. isso, você lembra? Sim. Foi criado um sistema de câmara que a ideia era, já que a gente não vai poder estar com o guarda toda hora lá, aquele sistema de câmara tinha uma central, que aquilo que acontecesse naquele espaço seria registrado. Mas as coisas ficam pela metade. A gente procurou a central. Disseram que tinha, que Não, tinha. a central era num celular de uma pessoa, que a pessoa, quando foi preciso, ela achou uma imagem, inclusive até envolveu uma família que ficou muito mais satisfeita, porque a imagem mostrou uma coisa quando na verdade aconteceu outra, e aqui causou polêmica. Jogou na página abertamente. Tem que ter as câmaras tem que ter vários ângulos, né? Para você ver. Exato. E no sistema de câmara, Raimundo, que Tem hoje... que ser denunciado, investigado, e quem fez alguma coisa ser punido. Exatamente. Além de ser uma forma de delinquência, é o patrimônio público de todo mundo. Ali tem dinheiro de todo mundo, de quem comprou o pão, de quem comprou o carro, de quem comprou qualquer bem, é o dinheiro da população ali. No momento que você vai fazer uma reforma daquilo que foi destruído, é o dinheiro nosso que está ali para ser reformado ou reconstruído aquilo que foi destruído, né? Então, você é tão mais conhecedor da história quanto eu. Gosto muito da história. Me chamam de saudosista. Tem uma meia dúzia de amigos que a gente tem um grupo para falar da nossa história, que muitas vezes é destruída e ela é esquecida, porque ela passa no tempo, vem uma nova geração, por ela não ter o conhecimento do que houve, do que era, ela também não vai se interessar em fazer. Aquele incentivo que você chegou a dizer, que a gente precisava de mais, né? Pegar o jovem, o pessoal, para que o pessoal passasse a participar desses atos, entendeu? Aí a gente fica de uma forma em que a gente quer que as coisas aconteçam, Raimundo. Não é que a gente queira o mal, não é que eu vou criticar, não é que a gente vai falar mal, mas muitas pessoas ela acham que ela não precisa saber nada. Ela sabe tudo e aquilo que for definido, porque tem a diferença de você definir, construir uma ideia com 40, 20, 30 pessoas, você ouvir o político ele tem que ouvir o povo. É o maior termômetro dele, é o povo. Não adianta ele aqui se fechar nessa sala, pegar 10 opiniões e dentro daquelas 10 opiniões fazer um resumo e dizer é isso que vai ser feito para uma quantidade de 20 mil pessoas. Se senta que é a importância de você ouvir. A pessoa vai te dizer aquilo que você já pensava e muitas vezes aquilo que você nem imaginava que vai somar na tua agenda de conhecimento para você poder fazer uma aproximação gestão, povo. Raimundo, eu estou muito grato. Olha, pela sua presença, a gente já está chegando quase a 2 horas de podcast, para você ter uma noção. E eu estou muito grato. Acho que correspondeu, né, Raimundo? foi bom, foi uma conversa boa, conversa de compadre, né? Pronto. Um bate-papo aberto que a gente... E deixando bem claro, o espaço está aberto. É direito das pessoas querer falar. E tem gente que quer ouvir. Quando as pessoas se omitem a expor suas opiniões, a dizer o que pensa, é fácil ser gestor. Agora, difícil é ser público. Entendeu? E isso aí tem uma diferença nesse sentido. Porque gestão tem um detalhe. A nível nacional, federal, municipal, o gestor, se ele ficar escutando só os assessores, os ministros, secretários, ele pode ter uma visão distorcida da realidade, né? Exatamente. Porque às vezes o cara diz, eu vou desagradar meu chefe, eu dizer a verdade, né? Então,
Se o político ele não tiver uma sintonia, obviamente ele tem que ter com seus assessores, as pessoas estão ali ganhando seu dinheiro para trabalhar em prol da população. Mas ele também tem que ter uma sintonia com a sociedade, porque às vezes o cara quer só agradar o seu chefe, né? Às vezes ele distorce a realidade e o gestor pode ter uma visão distorcida da realidade. E passa uma visão de rua completamente diferente daquilo que está acontecendo, né? Então a gente tem, olha, Raimundo, isso é só uma das primeiras visitas. Eu espero futuramente eu também contar com o seu retorno aqui, como todos que já passaram aqui, porque ó, esse ano a gente já começou uma contagem regressiva, Raimundo. A gente começou uma contagem regressiva, você sabe muito bem disso. E essa frase 2024 é logo ali, ela se encaixou perfeitamente. Porque ela anda tão rápido que a gente às vezes deixa de agir. Se torna uma ganância, uma cegueira pelo poder, esquecendo que tem muito a ser feito que vai ficar pelo caminho. Não é isso? Raimundo, deixo você à vontade para as suas considerações. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu só tenho a lhe agradecer e fica à vontade. Então eu queria agradecer a paciência dos internautas que acompanharam aqui a nossa conversa, né? Eu acho que é a razão da gente estar, as pessoas amanhã vão daqui a pouco, vão debater, vão comentar, então assim, eu agradeço a paciência em ter nos escutado e agradecer a você, meu compadre Dedé, né, por ter nos feito esse convite, né, e a gente está à disposição para conversar aqui, porque eu gosto de conversar ideia, eu tenho que contribuir, estou para conversa com qualquer pessoa do meu município, quem quiser me chamar para conversar, eu converso, de situação de oposição, estou para dialogar, sem nenhum problema, né? Foi até bom porque assim, eu sou muito chamado para entrevista de esperança, né? Geralmente o pessoal da Rádio de Esperança sempre me convida, às vezes eu que protejo. Já me quiseram me dar até programa de rádio lá para fazer, o pessoal da Banfirma, eu disse que não tinha tempo, e sempre me chama, às vezes eu que fujo das agendas. Mas aqui os debates com relação a Remígio, muito raramente as pessoas me convidam, né? Então tanto que quando eu coloquei hoje, era o pessoal já me convidando. Vem, Raimundo, falar com a gente, não sei o que, Então, Raimundo, vamos aguardar um 31 de março, que vem aí mais uma vez, mas que vem no seguinte sentido: não venha só para fazer as fotos, que venha gerar emprego e renda, que venha trazer oportunidade aos nossos barraqueiros, aos nossos feirantes, né? De certa forma, como lei que é direito, se possível, isentar os nossos remigentes, aquelas pessoas que trabalham para vender sua caixinha de isopor, vender sua cerveja, seu tira-gosto, né? Porque eles pagam uma taxa muito alta e tudo está chegando nessa época, vai ficando aquela polêmica, Raimundo. Porque você, para colocar uma caixa, uma tenda, paga 600, essas coisas, né? Porque eu me despedi, mas já que você falou, é um assunto que eu acho muito importante. É a questão de eventos que as prefeituras fazem. Porque às vezes, quando eu faço um evento, aí eu vou chamar o Wesley Safadão, mas vou pagar 500 mil reais a ele. Só que esse dinheiro que eu gastei, a maioria do dinheiro, ele vai ser exportado para os grandes centros. Então, quando você faz uma festa, você tem que fazer um estudo autoral até que ponto, entre o que eu gastei, o que entrou e o que entrou, a gente vai beneficiar a nossa cidade. Porque às vezes você quando faz um grande evento, você corre o risco de exportar dinheiro. Aquele dinheiro que era para estar na sua cidade, aí você valoriza mais o cantor famoso que veio do que o cara que estava vendendo cervejinha, seu para fazer sua feira. Perfeito. Entendeu? Então tem umas coisas que você tem que medir, né, o custo e o benefício, Luiz. Calcular. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um podcast Fala Remígio. A todos vocês que tiveram a paciência de nos escutar, está aí, vai estar no YouTube, vai estar no Instagram, em todas as minhas páginas sociais, acredito na de Raimundo, do meu amigo Alessio. Obrigado pela visita, a Neto que esteve aqui, entendeu? Até o próximo. Sexta-feira tem mais, às 8 da noite, podcast Fala Remígio. Um grande abraço a todos vocês, que Deus ilumine. Tenha uma boa noite, um bom final de semana.